Bom dia a todos, meu nome é Yali. Meu nome é Evelyn. Estamos começando mais um Eletrocast, o podcast da energia que transforma. E a pauta de hoje o tema é Rios Urbanos, uma análise sobre Lajedo. Hoje estamos trazendo o professor Júlio César para falar mais sobre esse assunto. Bom dia a todos e a todas, né? Quero dizer que é uma satisfação, né, tá aqui nesse podcast, no Eletrocast, podendo contribuir, né, aqui falando um pouco sobre o nosso meio ambiente, né, o meio ambiente aqui de Lajedo. A primeira pergunta é que a gente gostaria que o senhor explicasse o que são rios urbanos. Veja, se a gente fizer uma análise histórica do que são os rios, a gente vai perceber que os rios, ao longo da historicidade das sociedades humanas, eles foram objetos naturais que induziram um processo de ocupação do espaço. Ou seja, o homem ele escolhia estrategicamente o espaço, buscando se situar, se localizar próximo a recursos hídricos. E nesse caso, esses objetos naturais, né, induziram os assentamentos humanos que posteriormente foram se tornando cidades. Então, esse objeto natural, ele vai sendo modificado, ele vai sendo artificializado na medida em que a cidade ela vai crescendo. Então, a gente pode dizer que um rio urbano, trazendo essa perspectiva aqui para o Brasil, hoje é um objeto natural, é um corpo hídrico que foi humanizado, artificializado pelas casas, pelas edificações, pelo esgotamento sanitário, e hoje também são paisagens residuais, né? Porque são receptáculos de esgoto, ao mesmo tempo onde se manifesta, né, alguns setores específicos da cidade, né, principalmente nos lugares mais pobres, nos bairros mais carentes, se manifesta também, né, algumas enchentes. E quais os rios que cortam Lajedo? Que na verdade acho que muita gente nem sabe que tem rios aqui em Lajedo, né? Lajedo tem essa particularidade, né? Veja, no território municipal, a gente, de maneira geral, aqui no semiárido, os rios eles são intermitentes. E significa que eles secam no tempo de estação, né, de seca, né, de estiagem. E Lajedo tem o Riacho da Chata, tem o Riacho do Retiro, tem o Riacho do Quatis, e que cortam a cidade, especificamente, a gente tem o Riacho Doce e o Riacho da Prata. E muita gente, muitas vezes, não representa eles como rio, de fato, como são, porque são rios que só ficam robustos em tempos de chuva torrencial, rios que, quando secam, se misturam com água de esgoto, e muita gente não representa como rio, representa como se fosse um esgoto. Águas pútridas, mal cheirosa, né? Questão do lixo que também se mistura, entende? Então são esses rios que acabam, né, cortando aí especificamente a cidade de Lajedo, o Riacho Doce e o Riacho da Prata, e que infelizmente tem essa situação problemática. Agora, dois tópicos aqui que a gente gostaria que o senhor explicasse melhor sobre a urbanização e os impactos ambientais nos rios urbanos. Aqui no Brasil é uma regra os espaços fluviais, né, ou seja, as margens desses rios, serem aí ocupadas de maneira arbitrária, né, pelas ocupações urbanas, porque Lajedo se insere nisso ao longo do processo de urbanização, ou melhor dizendo, do crescimento urbano da cidade. Esse crescimento urbano ele não foi disciplinado, né? E aí, como ele não foi disciplinado, não houve uma preocupação com a manutenção das margens desse rio, que é muito importante para, por exemplo, evitar o processo de erosão das margens, de assoreamento, né? Então, esses rios, essas margens foram negadas, o próprio rio, as águas também foram negadas, porque se soma ao crescimento urbano arbitrário e a ocupação desses ambientes fluviais, se soma também o despejo, muitas vezes até in natura, de quê? De esgotamento sanitário. Então o esgoto ele é jogado, acho que praticamente 100% do esgoto de Lajedo, com exceção das casas que têm alguma fossa séptica, né? Ele é lançado nesses rios, né? Tanto no Riacho Doce como também no Riacho da Prata. Aí soma-se a essa falta de cuidado também com o lixo, né? Então esses são os principais impactos, né, que eu observo aqui nesses rios que cortam a cidade de Lajedo. Na sua visão como pesquisador, o que deve ser feito para melhorar o cuidado e a preservação desses rios?
No tocante à preservação ambiental desses rios, eu penso que a primeira coisa a ser feita é tentar construir aqui em Lajedo uma estação de tratamento de esgoto, para que todo o esgoto ele fosse direcionado para essa estação e não para esses rios, entende? E aí a gente tiraria a primeira situação que talvez seja mais problemática. Outra situação poderia ser, no caso, deixei silencioso, perdão, gente. Deixa eu deixar silencioso. Outra situação talvez envolva uma situação mais complexa, porque a gente tem vários trechos aqui da cidade que ocupam arbitrariamente essas margens, né? Porque, se a gente analisar, o ideal seria a preservação de pelo menos 15 metros de margem desses rios. Mas como você tirar essa população do centro, de um lugar mais afastado do centro, onde você vai realocar? Entende? Esse é um grande desafio que eu vejo, né? Porque o interessante seria, além de tirar os esgotos do riacho, seria também realocar essa população para outra área. Mas qual gestor público teria coragem de fazer isso? Né? Então eu vejo isso como um grande desafio. E pelo menos os trechos que não são ocupados por habitação deveriam ser ali mantidas essa mata ciliar. Porque estava observando recentemente, tem um loteamento ali sendo aberto, né, ali próximo ao poço, entre o poço, a Presidente Vargas, né, que vai ser loteado, se colocar algumas manilhas no riacho, e tenho certeza que isso vai ter alguma implicação, né, em termos de enchente, sobretudo no lugar subsequente do rio, ou seja, no lugar mais baixo, que é a Praça Simpliciano Cardoso, né? Que se a gente pegar ao longo das décadas, da história do Lajedo, da nossa cidade, teve enchente aqui em 69, teve enchente no início do 2004, início do ano 2000, outra cheia em 2010. Né? Então, a situação ela é mais crítica justamente naquele ponto específico, né? Porque é um ponto mais baixo da cidade. Então, esse loteamento está sendo aberto, né? Se ele for não respeitar os 15 metros de margem, que eu acho muito difícil, porque quem é dono de terra urbana quer converter essa terra em dinheiro, né? Para ter lucro, eu acho que dificilmente vai respeitar essa margem de 15 metros. Isso é bem problemático, é um problema. Outra coisa também que a gente gostaria que você falasse é como nós podemos usar esses rios que cortam o Lajedo sem trazer tantos impactos para o meio ambiente de uma forma mais sustentável. De uma maneira mais sustentável, na verdade, parar com os abusos, né? Com relação, porque na verdade os usos que Lajedo tem hoje com esses riachos, né, que faz com que a população sequer represente como os rios, são verdadeiros abusos. Na medida que, se for feita uma mudança, eu digo uma mudança no sentido de quê? De uso, né, para que deixe de ser um abuso e se torne um uso, o uso seria tornar essas águas limpas, cristalinas, a população entender e representar de fato como um rio, né? A população não sofrer com enchentes, não sofrer com as águas mal cheirosas, voltar a ter uma relação mais próxima, de proximidade com o próprio rio, entende? No sentido de como era antes, como ressalta, né, o saudoso Antônio Oliveira, né? Que as águas eram cristalinas, tinham peixinhos, as pessoas lavavam roupa, utilizavam a água desses riachos, e que hoje está muito distante do que já foi em outro momento aqui na nossa cidade. Essa foi a nossa última dúvida e a gente queria agradecer pelo senhor ter contribuído com o nosso podcast e ter nos explicado sobre os rios urbanos e ter falado pra gente como é que funcionam os rios aqui em Lajedo, que, como o Yari falou, muita gente nem sabia que tinha, né? Então foi um prazer lhe receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui, né, poder ter contribuído, né, aqui trazendo um pouco dos entendimentos que eu tenho a respeito dessa questão. Obrigado.